Segundo Crônicas, capítulo 16, do versículo 1 ao 9. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, o rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, o rei de Judá, e nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou até Ben-Hadad, o rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, e agora rompe o tratado que tens com Baasa, o rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá, e então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. E com este material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o profeta Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E nisso você cometeu uma loucura, e de agora em diante terá que enfrentar guerras. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Queridos, é maravilhoso quando a gente para e reflete sobre o amor de Deus por nós. E o amor de Deus por nós compreende todas as suas expectativas com relação à nossa vida e também tudo aquilo que Ele está disposto a fazer por nós. Todos nós sabemos que temos um Deus que nos prova, e todos nós esperamos ser aprovados pelo nosso Deus. Mas o mesmo Deus que prova e aprova é o Deus que prova e às vezes reprova. E nós estamos diante de um caso em que um homem de Deus foi reprovado pelo Senhor. É muito bom a gente saber que nós temos um Deus que nos ama, que é misericordioso, rico em graça para conosco. Mas é muito bom também sabermos que Ele é um Deus justo. E esta questão da provação de Deus sobre a nossa vida, ela tem esse caráter didático, com o objetivo de nos ensinar. E mais do que nos ensinar a caminhar conosco, a fazer as experiências conosco, juntamente com a nossa participação. Nós estamos diante de uma situação em que um dos reis do povo de Deus resolveu tomar uma atitude que nasceu de algo que veio para ele como uma adversidade, que ele não estava preparado para aquilo. Mas é importante a gente saber que a preparação para aquelas circunstâncias que vierem até nós, que às vezes virão nos pegar de surpresa, ela precisa ser desenvolvida no nosso dia a dia. Surpresas sempre acontecerão. Agora a questão é você estar sempre preparado para essas surpresas que virão. E muitas delas, às vezes vêm no campo profissional, às vezes vêm no campo familiar, são os campos que mais nos afetam, mas elas têm uma relação direta com a nossa vida espiritual, ou seja, com o campo da espiritualidade, que é justamente o campo onde a gente se prepara. É justamente esse lado da nossa vida pelo qual Deus manifesta a sua graça, seu amor, o conhecimento, pelo qual Deus nos dá sabedoria, e nós entendemos que a sabedoria é aprendida no nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Tiago fala sobre isso: se alguém tem sede de sabedoria, peça a Deus que lhe dá com liberalidade. Então a gente sabe que seremos pegos de surpresa em algum momento,
mas poderemos estar ou não preparados para esse momento. O rei Asa, ele era um rei que agora estava dirigindo a parte sul da nação de Israel. E a partir dessa divisão política, embora eles fossem irmãos na fé, em alguns momentos eles guerrearam entre si. E o texto começa nos mostrando uma situação destas guerras. Não foi uma só vez, várias vezes povos irmãos guerrearam entre si. E Deus nunca se agradou com isso, aliás, não era propósito de Deus para que eles guerreassem. Mesmo Deus que era Deus do norte, era o Deus do sul. O rei Asa, que era descendente de Davi, e nós sabemos o quanto os nossos pais, os nossos antepassados, são importantes para nós, no que tange a nossa vida espiritual, em termos de conceitos que aprendemos a respeito das experiências com Deus. O meu pai, até os dias de hoje, e muito mais na minha infância, ele compartilhava experiências da sua vida espiritual. Em muitas delas ele citava a minha avó, em algumas ele citava o seu avô, que era o meu bisavô, e normalmente a gente registra nas nossas mentes coisas positivas e coisas negativas. E é maravilhoso quando a gente tem na nossa mente, ou na totalidade, ou na sua maioria, as coisas positivas que alguém nos ensinou para que a gente possa compartilhar. Eu fico imaginando como que era a vida do rei Asa. Alguém que tinha na sua árvore genealógica um rei como Davi, cheio de experiências com Deus. A Bíblia registra algumas delas, irmãos. É muito importante a gente saber que o que tem na Bíblia é aquilo que é necessário para que a gente possa conhecer Deus e se relacionar com Ele. Então, no capítulo 14, nós estamos meditando no capítulo 16, mas às vezes se faz necessário para compreendermos o texto que nós estamos lendo, recorrermos ao contexto, aos textos anteriores. No capítulo 14, abra sua Bíblia, versículo 1 e 10, diz que no reinado do rei Asa, o país esteve em paz durante 10 anos. Não houve guerra na nação de Judá durante 10 anos. Também diz que Asa, o rei, fez o que o Senhor, o seu Deus, aprovava. Então ele era um homem que procurava ser aprovado por Deus. A Bíblia dá testemunho de que Asa tinha sido aprovado por Deus. Foram 10 anos de paz que o seu reinado teve. Olhando no versículo 8 e no versículo 9 do capítulo 14, diz que Asa tinha um exército de 300 mil homens da tribo de Judá e que tinha 280 mil homens da tribo de Benjamim. Somando, nós vamos ter um exército então de 580 mil soldados. Mas o que o texto que nós lemos vem dizer foi que o rei Baasa, que era rei de Israel do norte, veio lutar, invadindo Judá, que era Israel do sul, fortificou a cidade de Ramá, que era uma das cidades mais importantes daquele reinado, e ali o objetivo dele era, partindo daquele lugar, conquistar toda a nação de Judá. Voltando ao capítulo 14, no versículo 9, diz que naquele tempo, no início do reinado do rei Asa, um rei da Etiópia, chamado Zerá, marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Foi justamente no tempo que o rei Asa tinha um exército com 580 mil soldados. E ele passou a ter que enfrentar um exército com 1 milhão de soldados, quase o dobro do que ele tinha. E no capítulo 14, nós vamos ver que ele orou, que ele teve uma reação. Isso é importante a gente analisar, porque se o texto diz que ele era um homem que vivia de uma forma aprovada por Deus, a gente precisa analisar por que ele era aprovado por Deus. A gente olha às vezes uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, mas por quê? O que o levou a chegar naquele patamar? Olha a forma como o rei Asa reagiu quando ele soube que um exército com o dobro do tamanho do seu exército veio marchando contra ele. No versículo 11, diz que Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ele disse: ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti nós pomos a nossa confiança, e em teu nome nós viemos contra esse imenso exército. Olha só o final da oração: ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti.
e diz o texto que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os que sobraram fugiram. O que uma oração com esse teor é capaz de fazer na vida de uma pessoa? A gente percebe nessa curta oração que a confiança do rei Asa estava totalmente no seu Deus, até porque, se fosse analisar quantitativamente, ele tinha um exército que era metade do outro, não havia nenhuma possibilidade de vencer. Isso nos mostra que às vezes, irmãos, quando as adversidades chegam diante de nós e a gente precisa enfrentar, às vezes a gente se acovarda, às vezes a gente tem vontade de fugir, desistir. Mas se a gente parar e pensar que nós temos um Deus forte, poderoso, infinitamente maior do que tudo que a gente possa imaginar, e a Bíblia ainda diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos para nos ajudar, a gente tem que ter subsídio suficiente para enfrentar. Aonde está a sua fé? Provação tem esse caráter. O que fez Davi enfrentar o gigante Golias se não fosse a sua fé? Foi uma provação na vida de Davi, na qual ele foi aprovado. O que fez Moisés acreditar que ele seria capaz de atravessar o Mar Vermelho e ver o mar se abrir diante dele, se não a sua fé? O que fez Abraão sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, como diz o texto, e aceitar o desafio de ir para um lugar que Deus ainda haveria de mostrá-lo? O que fez com que aquele homem aceitasse o desafio, senão a sua fé? É a fé que nos faz enfrentar os nossos problemas, e não desistir e nem fugir deles. Deus não te chamou para fugir de situações, irmãos. Deus te chamou para enfrentar e vencer com Ele as suas provações e os seus problemas. Asa tinha uma experiência com Deus. O texto registra essa, certamente que tinha outras também. O texto diz que ele foi um homem aprovado por Deus. No capítulo 15, diz que ele fez uma reforma religiosa, versículo 17. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. E ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro, os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Grava essas duas informações que esse texto nos dá. A primeira delas, que ele foi um homem dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Nós vamos ver que esse texto fala de uma forma geral. Nem tudo que começa bem, termina bem. A gente costuma dizer que tudo que começa errado, tende a terminar errado, ou pior ainda. Mas o contrário, nem tudo que começa certo, também é garantido que vai terminar certo. O texto fala que Asa começou muito bem a sua vida. Que até esse texto ser registrado, capítulo 15, em toda a sua vida, ele tinha sido um homem, o quê? Aprovado por Deus. Nós estamos no capítulo 15. Até esse momento, em toda a sua vida, ele tinha sido um homem aprovado por Deus. Até esse momento, você, em toda a sua vida, pode ter sido aprovado por Deus. No reino espiritual não existe tempo de serviço. Não é pelo que você fez que você tem um crédito espiritual com Deus. A segunda informação que o capítulo 15, versículo 17 nos dá, aliás o 18 agora, ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Isso significa que ele era um homem zeloso com as coisas de Deus, generoso para com as coisas de Deus, mas o que aconteceu no 36º ano do reinado de Asa? Porque o texto diz que até o 35º ano do seu reinado, nem guerra estava acontecendo mais. 36 anos de serviço como rei, aconteceu algo que veio desestabilizar completamente a vida daquele homem. Está tudo bem na nossa vida, está tudo dando certo, a gente percebe a presença de Deus, a gente reconhece que estamos aproveitando as bênçãos de Deus,
e isso nos leva a relaxar no nosso relacionamento com Deus. Na vida espiritual nós estamos sempre sendo o quê? Provados. A provação é constante e a gente não pode esquecer disso. No 36º ano do rei Asa, agora capítulo 16, versículo 1, diz que Baasa, o rei de Israel, invadiu Judá, fortificou a cidade de Ramá, que pertencia a Judá, para que ninguém pudesse entrar e nem sair do território de Asa, que era o seu rei. E eu queria analisar com os irmãos como que o rei Asa reagiu diante desse novo problema que aconteceu na sua vida. Como que você esperaria que ele reagisse? Se na primeira vez ele reagiu orando, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, e indo para a guerra sabendo, olha, só o Senhor para nos dar a vitória, e Deus deu a vitória, como que você esperaria que ele reagisse agora? Da mesma forma. E por que que ele não reagiu da mesma forma? E essa é a resposta, irmãos, que nos faz refletir por que que nós, às vezes, embora tenhamos uma vida aprovada por Deus durante muitos anos, de repente a gente tropeça e cai. De repente a gente não reage da mesma forma como a gente reagiu diversas outras vezes que fomos aprovados pelo Senhor. O texto não nos diz que ele orou. O texto não nos diz que ele buscou a dependência de Deus. O que que o texto nos diz? Versículo 2. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo e deu do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, que era o rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia assim: façamos um tratado como fizeram o meu pai e o teu. Eu estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o teu tratado que você tem com Baasa, que é o rei de Israel, para que ele possa sair do meu país. Ele usou do seu dinheiro, dos bens do templo, do utensílio do templo, que já tinha sido consagrado a Deus, então não pertencia mais a ele, para mandar para um rei, agora da Síria, que tinha um exército maior que o dele. Ele disse assim: vai lá e enfrenta o rei Baasa, que é de Israel do norte, porque se você invadir a terra dele, o que ele vai fazer? Vai tirar o seu exército do meu território para ir lá lutar, para proteger o dele. E foi justamente assim que aconteceu. Deu certo. Mas nem tudo que dá certo é o certo. Nem tudo que resolve o seu problema resolve da maneira certa. E se não resolve da maneira certa, também não é o certo. O texto não diz que ele orou, ele não orou, não buscou a dependência de Deus. Sabe o que ele fez? Eu tenho dinheiro, tenho ouro, tenho prata, e ainda tem lá no templo de Deus. É nessa hora que a gente ajusta a nossa consciência e diz assim: esse povo é de Deus. O tesouro está no templo de Deus, pertence a Deus, então não tem problema eu usar o que é de Deus para defender o povo que também é de Deus. Mas Deus não autorizou a fazer isso. A gente tem uma tendência enorme a ajustar a nossa consciência para poder satisfazer o nosso desejo pessoal, a nossa maneira de enfrentar as coisas e de querer resolvê-las. Não use o nome de Deus para você fazer aquilo que você quer fazer por sua própria conta e risco. Asa não orou, não buscou orientação de Deus. Isso significa o quê? Negligência espiritual. E as pessoas que estão negligentes espiritualmente falando, são pessoas que estão com pouca comunhão com Deus. Às vezes não existe ingratidão, a gente não esquece que foi Deus que deu, mas a gente se esquece do Deus que deu. E a gente começa a viver longe de Deus. E se você está longe de Deus, as suas atitudes não refletirão mais uma atitude que venha de alguém que tenha a influência de Deus. E o que é pior, tem pessoas que se afastam de Deus e se unem a outras pessoas que não têm Deus. E aí serão influenciadas por essas outras pessoas. Começa do pouquinho, irmãos. Satanás é assim. Ele bota uma sementinha, ele começa com um pouco. Vai transformando o seu jeito de pensar, analisar nas coisas. Daqui a pouco você está completamente contaminado. Você deixa de ser o sal e a luz ali. E você está igual a todo mundo ali. E aí vem uma provação como essa.
E a sua atitude vai refletir o quê? A atitude de quem vivia lá na igreja, orando, nas campanhas de oração, nos grupos de oração, nas células, ou vai refletir a atitude de quem está lá completamente distoante do que era antes e vivendo completamente igual às pessoas que não têm Deus? Está aí a resposta. Você não precisa se esquecer que foi Deus quem te deu as coisas para você perder as coisas que Deus te deu. O rei Asa confiou na sua própria capacidade, na sua estratégia política. Ele teve uma boa estratégia, deu certo. Aonde está a confiança em Deus aqui? Aonde está a participação de Deus nessa história? Nenhuma. E a gente às vezes se pega numa situação como essa, irmãos. Mesmo sendo homens e mulheres de Deus, você começa a usar aquilo que Deus te deu, sem pedir a orientação do Deus que te deu. Nesse momento você se vê diante de um espelho espiritual que te diz assim: você está buscando a glória para si. Porque se você não quer deixar Deus participar da luta, você também não vai deixar Ele participar da vitória. Então a glória vai ser só sua. Você não vai devotar ao Senhor essa glória. Essa é a tendência natural do ser humano. No reino de Deus, não existe lugar para quem quer viver autonomamente. No reino de Deus só existe lugar para quem quer viver dependentemente dEle. Abraão virou um homem de sucesso, porque dependeu de Deus e não abriu mão dessa dependência. Moisés foi um homem de sucesso. Por quê? Porque dependeu de Deus e não abriu mão dessa dependência. Aliás, quando ele agiu independentemente, ele fracassou. Enquanto Davi dependeu de Deus, ele foi vitorioso. Enquanto eu e você estivermos dependendo de Deus, vai dar tudo certo na nossa vida, irmãos. Amém? Amém? É isso aí. A gente precisa aprender a viver na dependência de Deus. Porque é Deus quem sabe, eu não sei de nada. É Deus quem faz, eu não consigo fazer nada. O orgulho e a soberba começam a tomar conta da nossa vida quando a gente deixa de confiar em Deus. E às vezes o diabo dá uma ajuda. Às vezes você não chama, você não ora, você não faz nada que traga a presença de Deus. E aí, para não dar errado e você voltar para Deus, sabe o que o diabo faz? Ele entra e faz dar certo. Lembra que eu falei que nem tudo que dá certo é o certo. E às vezes o diabo te mantém ali nas mãos dele, mas vai te cobrar, e cobra um preço muito alto. O rei Asa errou quando furtou os bens materiais do templo para comprar o apoio do exército da Síria. Então ele fez um desvio de finalidade das coisas de Deus. Às vezes você está usando o que Deus te deu de uma forma contrária àquilo que é um princípio de Deus. Você está fazendo um desvio de finalidade. Deus te deu o carro para abençoar a sua família. Você está usando aquele carro novo para adulterar no seu casamento com outra mulher. Deus te deu uma casa de praia maravilhosa para você usar com a sua família, de uma forma equilibrada. E você está usando sua casa de praia, mesmo com a sua família, para afastar a sua família da presença de Deus. Jesus falou o quê? Louco, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus reprovou a atitude do rei Asa. Mas por quê? Se deu certo, quero dizer para os irmãos que os fins não justificam os meios. Versículo 7. Naquela época, o profeta Anani foi dizer a Asa, o rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Ele ajudou e fortaleceu, inclusive com o dinheiro dele, dinheiro de Deus, do templo de Deus, o ouro e a prata, o inimigo que haveria de se levantar contra ele mais tarde. Resumindo, irmãos, não faça aliança com quem não ama você.
aquilo vai se transformar num problema muito maior depois. Então Deus reprovou a atitude do rei Asa, por ele ter confiado na sua própria força, e não na força de Deus. No Salmo 84, versículo 5, do versículo 5 em diante, maravilhoso Salmo, diz: bem-aventurado o homem, Senhor, que põe em Ti a sua confiança, em cujo coração estão os caminhos aplanados, porque o Senhor Deus é um sol, é um escudo, o Senhor dará graça e glória àqueles que são humildes, e não negará bem algum aos que andam corretamente. O Senhor Deus dos exércitos, ele termina o Salmo dizendo: bem-aventurado o homem que em Ti põe a sua confiança. Feliz o homem que põe a sua confiança em Deus. Deus te deu tudo o que você tem, mas não deixe de confiar em Deus para confiar nas coisas que Deus te deu, naquilo que você tem. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu corpo, da sua carne, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Não é maldito o homem que confia no homem, o outro não, tão somente. Maldito aquele que confia no próprio ser humano, nas coisas materiais que concernem ao ser humano. Então nós temos que aprender a não lutarmos por nós mesmos. No versículo 8, o profeta ainda estava falando com o rei Asa. Depois dele ter dito assim: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército da Síria escapou das suas mãos. Olha o versículo 8. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. É como se Deus tivesse vindo por meio do profeta refrescar na memória do rei Asa o milagre que ele já tinha feito nessa área que era da guerra. Bastaram talvez 15, 20, 25 anos para que o rei Asa tivesse esquecido daquele milagre, dele lutar contra um exército que era o dobro do dele e vencer. Pare um pouquinho, diante das decisões que você tiver para tomar. Refresca a sua memória, peça ao Espírito Santo para te lembrar alguma coisa que ele já fez por você naquela área. Certamente que isso vai te mostrar um caminho, vai te dar a decisão certa para você tomar. Se o rei Asa tivesse feito isso, ele ia se lembrar: o rei Baasa vem e toma a minha cidade de Ramá e quer invadir Judá. Mas quem é o rei Baasa diante de Deus? Se Deus tinha me dado vitória contra os etíopes, que tinha um exército do dobro do tamanho do meu, certamente que me dará vitória agora na hora de defender o que é meu. O exército do rei Baasa, Israel do Norte, era menor do que o exército da Etiópia e da Líbia. Então, irmãos, às vezes Deus já fez muito mais por nós. Por que Ele não haveria de fazer novamente? Você já passou por uma experiência de desemprego e Deus abriu uma porta melhor para você. Agora essa experiência vem novamente batendo na sua porta. Perdeu, está lá com um aviso prévio. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora das angústias. Por que eu vou esquecer de Deus? A gente precisa considerar os feitos do Senhor ao nosso favor na hora das nossas decisões. O que Deus já fez por mim precisa ter um peso, uma influência nas minhas decisões com relação ao presente. Eu ouvi certa vez alguém dizer que crente não tem passado, crente tem história. A história do crente, ela está viva na vida dele. Eu preciso estar considerando a todo tempo aquilo que Deus fez por mim. O profeta então revela para o rei como que Deus processa seus pensamentos e aquilo que realmente agrada a ele. Olha comigo o versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, Asa. De agora em diante você terá que enfrentar guerras.
Primeiro o profeta diz aquilo que Deus valoriza, e depois ele diz o que aquela atitude errada de Asa vai trazer como consequência para a vida dele. E não adianta. Às vezes a gente tira Deus das nossas decisões, mas quer inserir Deus nas consequências das nossas decisões erradas. Você toma uma decisão sem consultar Deus, deu tudo errado, aí você começa a dizer, porque Deus quis que fosse assim, porque não cai um fio de cabelo da cabeça do servo do Senhor. Deus não tem nada com isso, irmão, isso é consequência dos seus erros. Você excluiu Deus das suas decisões, agora pague pelas suas decisões erradas, viva as consequências dos seus erros, clame pela misericórdia de Deus. Isso a Bíblia nos ensina, que todo mundo erra. Agora, não queira culpar Deus. Deus tem prazer, irmãos, em ajudar e fortalecer as pessoas. Esse é o pensamento de Deus, é a forma de Deus raciocinar. Segundo Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, ou sobre toda a terra, para fortalecer e ajudar aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão atentos. Eles querem te ajudar, querem te fortalecer. E muitas vezes você negligencia esse amor que está disponível a você. Muitas vezes você joga fora tudo aquilo que Deus está querendo te dar. Despreza esse amor. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana que estava à beira do poço em Sicá, ele revelou grandes coisas para ela, mas uma das coisas que ele revelou para aquela mulher, falou assim, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Antes de falar disso, ele falou assim, porque Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores. Deus não procura adoração, lá no céu tem muita. Deus procura adoradores, e se procura é porque não tem muito. Isso nos faz compreender a maneira de Deus pensar, de raciocinar, os valores do Senhor. Esse texto é lindo, é maravilhoso. Quais são as marcas que evidenciam um coração totalmente dedicado a Deus? Você precisa saber disso para saber se o seu coração está totalmente dedicado a Deus. Normalmente a gente compartilha os nossos problemas com quem a gente ama, porque o amor traz segurança. Por que o rei Asa não compartilhou com Deus o problema que bateu na sua porta? Porque o seu amor por Deus estava frio. Deus está com seus olhos sobre a terra a procurar por aqueles cujo coração é totalmente dele. O coração do rei Asa não estava totalmente voltado para Deus. O amor gera comunhão. Você se casou por amor e você fez então uma aliança de comunhão com a sua esposa ou com o seu marido. E a maneira como você vive essa aliança, essa comunhão intensa com ele ou com ela, vai realimentar o amor que você sente por ele ou por ela. Assim é da nossa parte para com Deus, irmãos. Deus quer um coração onde Ele possa habitar, tratar e usar no sentido de trabalhar. Seu coração tem sido assim? Deus é maravilhoso. Infelizmente nós não correspondemos. Só para finalizar com os irmãos. Esse homem estava tão frio no seu relacionamento com Deus, que diante dessa palavra que o profeta lhe trouxe, ele não permitiu se quebrantar. Ele ainda mandou prender o profeta. Deus mandou uma enfermidade contra ele. Versículo 12 e 13. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. E embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só a ajuda dos médicos. Versículo 12 e 13. Por que isso está escrito aqui? Asa começou a sua vida muito bem, mas terminou a sua vida muito mal. Se a sua vida até hoje deu certo, não significa que ela continuará dando certo.
Se até hoje, ou se hoje você é um sucesso, não significa que o resto da sua vida será um sucesso. Você pode ainda experimentar um fracasso. O segredo do sucesso e da vitória está na nossa dependência de Deus. Amém? Existem pessoas, irmãos, que começam agindo certo, mas se perdem no meio da sua caminhada. A vida cristã, Jesus falou, vigiem e orem. Vida cristã precisa ser regada por oração, que é comunhão com Deus, mas precisa ser acompanhada por vigilância. Que sejamos crentes mais vigilantes e permaneçamos mais na presença de Deus, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, a procurar por aqueles cujo coração é totalmente dele. Que Deus nos abençoe.